família Dr. Almeida Henriques, e na família permitam-me cumprimentar todos os presentes. Eu, aqui o meu papel como, digamos que anfitrião deste momento simbólico, é dar as boas-vindas, agradecer a presença, como é lógico, e dizer aqui meia dúzia de palavras, ficando dividido, confesso-vos, enquanto na minha qualidade de vice-presidente, da parte institucional e da minha parte de amizade para com o Dr. Almeida Henriques. E digamos que estas duas componentes, confesso-vos, que aqui no campo dos afetos e das minhas palavras, a parte da amizade sobrepõe-se à parte institucional. E, logicamente, que é uma honra muito grande estar aqui neste momento a falar da pessoa que todos nós admiramos, gostamos, temos na boa memória. E permitia-me contar uma história verdadeira que aconteceu antes de chegar aqui. Eu, antes de chegar aqui, estive numa outra representação e depois tive a oportunidade de ir à casa de umas pessoas amigas. E estava lá uma senhora que me cumprimentou, já com alguma idade. Eu cumprimentei-a e ela fez referência: então agora anda de fato, conforme eu estava vestido, e tem que ser, até agora é por força das funções que exerço. Portanto, aquela conversa de amizade e de alguma circunstância de justificação. Mas houve um momento que me marcou e eu gostaria de partilhar convosco. Que eu disse: olha, eu agora vou para um momento de homenagem ao Dr. Almeida Henriques. E ela disse-me assim: eu vi no jornal, olha, e hoje rezei por ele. E aquilo bateu-me, confesso que me bateu, uma viziense, já com alguma idade, ter-me contado aquela situação de que hoje rezou por o Dr. Almeida Henriques. O que é que isto quer dizer? Isto tem significado, penso eu, para mim teve, penso também para vocês, família, também o terá, que ele não está esquecido. E naquilo que as pessoas têm de melhor e no respeito que têm, no simples acto de se lembrarem, porque viram a notícia desta efeméride que a Câmara aqui, muito bem, teve no 5º aniversário. Não de uma homenagem, conforme foi referido, a homenagem devida será feita, está programada, com o Parque de Tecnologia e Indústria Criativa, que terá o seu nome. Aí sim teremos que fazer uma grande homenagem. Isto é, um fim de tarde onde se juntam aqui uns amigos, com esta serenidade. Começou pelo início do momento, e é aqui uma partilha comum, um sentimento comum. E nesse sentido, eu terminava também para vocês, família, e dizer que estamos aqui numa biblioteca e onde aqui se conjuga tudo, da cultura e do passado, do presente e do futuro. E também eu tinha uma admiração especial por o António Lobo Antunes. E ele, uma das características que tinha era caracterizar muito bem as pessoas. E ele dizia que as pessoas podem fazer muita coisa na vida, ter grandes capacidades, desde a inteligência, desde o empreendedorismo, desde tudo. Mas que a maior virtude que um homem tem é a bondade. E o marido e o vosso pai tinha essa característica muito apurada e que se transformou aqui em Viseu uma referência para todos nós. Despeço-me com um beijinho muito grande e digo-vos que foi um orgulho estar aqui a falar para todos. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Não deixa de ser estranho. Eu tenho, costumo dizer que a minha segunda terra, sou de Espinho, mas a minha segunda terra é Viseu, e especialmente por causa do Almeida Henriques. E quando cá cheguei, nunca cá tinha estado nesta biblioteca, quando cá cheguei e olhei este mural, fez-me confusão estar aqui em Viseu, não estar com ele. Mas na verdade, de alguma maneira, estou com ele, estamos todos com ele, porque viemos aqui celebrá-lo e celebrar a memória que guardamos do Tó. Diz um escritor que a verdadeira amizade, e eu escrevi por uma questão, é que disseram,
10 minutos no máximo, e como eu ganho ao metro, se ficasse aqui sem texto, ficava aqui a conversar a tarde toda e a contar histórias das muitas que tenho com o Almeida Henriques. Diz um escritor que a verdadeira amizade é um laço eterno, superior ao tempo e à distância, que transforma amigos verdadeiros em família escolhida. E, na verdade, os grandes amigos nunca nos deixam. Ficam naquilo que se guarda, no que fomos e no que vivemos com eles. Para os amigos mais antigos, e estão aqui muitos, os amigos de juventude e de memórias da adolescência aqui em Viseu, ele era o Quinho. Para uma outra camada de amizades, era o Tó. E eu estava nesse grupo dos amigos do Tó. Conheci muito mais tarde, mas há anos suficientes para o conhecer muito bem. O Tó Almeida Henriques era para mim um familiar próximo. Alguém presente que, desde que nos cruzamos na primeira vez, e isto há mais de 30 anos, tinha sempre uma palavra amiga e de atenção. Era daqueles que ligava aos de quem gosta só porque sim, para saber se estavam bem. O Tó, na verdade, era um agregador de amizades, alguém que celebrava e promovia a partilha e o encontro. Na verdade, eu sempre o vi como o amigo que se fez pela simpatia desinteressada, mas sempre cúmplice, o que me permite dizer, sempre que recordo e celebro este amigo, que há pessoas que passam pela vida e há outras que deixam um rumo desenhado. O Tó Almeida Henriques foi para todos nós, os que aqui estão, certamente, um homem de rumos. Um homem que não se limitou a ocupar os lugares, ele preocupava-se em construir caminhos e deixar a sua marca. Ele, como autarca, adorava o contacto com os seus munícipes, não pela banal relação de recolha de queixumes, mas pela genuína vontade de estar próximo dos afetos, das pessoas, com a intenção de fazer com que, em redor, todos se sentissem bem. Era uma pessoa alegre, e digo porque conheci bem, antes da militância política ativa, lembro muitas vezes dos tempos em que adorava receber pessoas, todas, sem distinção, os que se aproximavam, os amigos verdadeiros, os outros de faz de conta, mas mesmo esses ele recebia e convidava para animados convívios que nos juntava a todos. Guardo memórias muito doces das festas nos jardins lá de casa, onde passavam muitos, os da palmadinha nas costas, alguns dos quais desapareceram nos tempos mais difíceis que a família Almeida Henriques teve que atravessar. É óbvio que o Tó também tinha defeitos. Todos nós temos. Os perfeitos são seres idílicos, incapazes de viver no nosso mundo de hipocrisias. Mas garanto-vos, ele gostava de celebrar e ser grato aos amigos. Era genuíno e cumpria-se nisso até quando, inesperadamente, ele partiu. Vá-se lá entender as equações do universo que, de um momento para o outro, nos roubam alguém com quem deixamos coisas combinadas para amanhã e que ficaram adiadas e por cumprir. Lembro-me que tivemos a oportunidade de falar os dois na manhã em que já no hospital lhe deram conta que era melhor uma sedação para ser tratado. Como sempre, muito positivo, disse-me: passei mal a noite, mas isto vai passar rápido. Viria depois, alguns dias, a notícia que nos deixou. Uma notícia que nos deixou atónitos e incrédulos. Permitam-me que cite um outro velho amigo dele, que escreveu assim quando soube da tragédia que se abateu sobre a sua vida: nunca saberei dizer-te adeus. São palavras do atual Presidente da República, António José Seguro, que, não obstante ter pertencido à juventude partidária oposta, um no PS, outro no PSD, eles partilharam casa em Lisboa e quando tinham pouco mais de 20 anos, ficaram amigos para a vida inteira, para lá de qualquer guerra partidária. O Tó era essa pessoa, ao ponto do então líder da Juventude Socialista não só partilhar casa com ele, como, ao que sei,
lhe ter comprado um carro em segunda mão ao Almeida Henriques, que depois o convidou para ser padrinho do casamento. Ora bem, para ele o que contavam eram verdadeiramente as pessoas, as que gostava de apertar com um chi no coração, as suas gentes, os seus amigos de coração cheio. Estamos aqui hoje a evocar a sua memória, aqui em Viseu, e ele fez desta cidade mais do que um ponto de origem, fez dela a sua grande missão. A sua geografia familiar tornou-se também uma causa, um projeto de vida por esta terra. O meu testemunho de amigo foca-se essencialmente nisso mesmo, ser amigo, que deixei de ver, um amigo que deixei de ver, mas que continua muito presente nos meus pensamentos. E não falo do político porque nesse papel outros aqui farão melhor retrato pela proximidade que tiveram no trabalho diário com ele. Mas não quero, no entanto, deixar de lembrar o quanto é cruel e injusto o esquecimento rápido de alguns que lhe deviam atenção e mais estima, que vai saber, afinal, não era de todo recíproca. Mas, como dizia a minha avó, os atos ficam com quem os pratica e, sem ressentimento, devemos deixar que seja a tal equação do universo a fazer esses equilíbrios de consciência. Eu, por mim, prefiro celebrar o Tó. Celebrar alguém que, ao longo do seu percurso como empresário, dirigente associativo, governante e, sobretudo, como Presidente da Câmara Municipal de Viseu e homem de família, foi sempre fiel a uma ideia simples e exigente de que a política só faz sentido quando se está ao serviço das pessoas. E a verdade é que 5 anos depois de ter partido, sem contarmos, ele esteve até ao fim ao serviço da sua cidade e das suas gentes. Há claramente em Viseu um antes e um depois de Almeida Henriques e da equipa que liderou com um projeto bem definido, bem estruturado e abruptamente interrompido. Também como secretário de Estado ele tentou levar para o país para essa visão prática e próxima das pessoas, uma visão concreta, mas foi efetivamente aqui em Viseu que essa marca se tornou mais visível, mais profunda e, sem dúvida nenhuma, só não vê quem quer, mais transformadora no seu tempo. Ele foi um construtor de futuro, foi com ele que Viseu se afirmou como uma das cidades com melhor qualidade de vida em Portugal, mais dinâmica, mais moderna, mais aberta, mas sem nunca perder a sua identidade. E isso só acontece quando há visão, quando há trabalho e, sobretudo, quando há uma relação verdadeira com as pessoas. Ele tinha essa capacidade rara de proximidade e de afetos. Conhecia bem o território, sabia bem que uma cidade não se faz apenas de obras, faz-se de vidas com sorrisos. Deixem-me sublinhar o seu fundo de humanista que se impunha naturalmente. Sabia ouvir e sabia decidir. Não procurava unanimidades fáceis, procurava resultados. E para terminar, evocando a memória de um amigo, do meu amigo Tó, para além do homem público, havia também um amigo leal, presente, exigente, na mesma medida em que era também generoso. A amizade com ele, no meu caso, não era circunstancial, era sólida, feita de confiança, frontalidade, mas também muito respeito. E também de momentos que hoje guardamos como um sorriso e uma saudade inevitável. Passaram, na verdade, 5 anos que ele nos deixou com um vazio difícil de ser explicado, mas também deixou uma herança impossível de ignorar nesta cidade. Porque há vidas que não se medem pelo tempo que duram, mas pela intensidade com que marcam todos os que o rodeiam. E o Tó, o Almeida Henriques, marcou-nos. Celebrar aqui hoje a sua memória é, essencialmente, dar continuidade ao caminho que ajudou a abrir com coragem, com trabalho, com visão e com paixão. Porque a amizade verdadeira, essa nunca acaba, transforma-se, o que se vem a confirmar ao longo dos anos, e estes últimos 5 anos, os que lhe eram muito próximos percebem isso,
Essa amizade verdadeira nunca acaba, mas transforma-se numa saudade que nos acompanha enquanto por cá andamos. E é isso que nós aqui hoje sentimos. Porque há nomes que se tornam parte de um lugar, de um sítio, mas essencialmente de uma comunidade. E o Quim para alguns, o Tó para os mais chegados, ou o Almeida Henriques para a história, será para sempre uma parte de Viseu. Viva o seu nome, a sua obra e os amigos que nunca mais o esqueçam. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos. É um gosto estar em Viseu, apesar de o motivo que o origina não ser feliz, a perda tão abrupta, tão precoce, tão violenta de um amigo e também de um grande político português e em particular para Viseu. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que vim cá não era para falar, não é? E, portanto, não vim para falar mesmo. Foi o Ricardo que de alguma forma me desencaminhou para este púlpito. Mas devo dizer que me sinto impelido a falar também porque o António Almeida Henriques mudou profundamente a minha vida. Há um antes e um depois em mim com o Almeida Henriques. Aquilo que eu sou hoje e o meu percurso familiar, o meu percurso afetivo, o meu percurso profissional, político, deve-se em grande medida às mudanças que o Almeida Henriques produziu em mim. Produziu porque nunca desistiu de mim. Na verdade, eu fui sempre um relutante colaborador dele, quando me convida a ir trabalhar com ele a Lisboa. Eu não aceitei da primeira vez, não aceitei da segunda, foi à terceira que acabo por aceitar ir trabalhar com ele. E fui também um relutante colaborador em Viseu, porque também não aceitámos imediatamente esta migração que nos parecia algo de bastante despropositada, de nos mudarmos de armas e bagagens com a família para Viseu, no momento em que estávamos ainda, eu e a Bárbara, a começar a nossa vida familiar. E talvez isso tenha que ver com aquilo que é o Almeida Henriques. Aquilo que ele, na verdade, era um político, alguém que produzia mudanças pelo seu discurso, pelo seu desejo de futuro, pela sua ambição na grande escala, e ele muda Viseu nessa grande escala, numa espécie de atmosfera. Não é apenas a obra, não é apenas o bairro municipal, não é apenas o parque que deixou em Viseu, não é apenas a central de transportes, não é apenas a mudança que fez no centro histórico ou que iniciou no centro histórico, não tem que ver apenas com a obra em si, é uma atmosfera, uma alegria, um desejo de futuro que marcou profundamente Viseu e que inflamou a cidade. Mas, por outro lado, não é apenas a grande escala, é também a pequena escala. E a minha vida foi também profundamente transformada, a minha e da Bárbara, profundamente transformada pelo exemplo, pela confiança, pela fé que ele tinha, que ele punha nas coisas. O Almeida Henriques sempre me contagiou. Eu tenho um lado melancólico, um lado um bocadinho nostálgico, por vezes um bocadinho pessimista, e com ele não havia pessimismo possível. Havia que acreditar, havia uma alegria na vida e uma alegria nas oportunidades que a vida nos proporcionava, que era absolutamente contagiante e irrecusável. E eu sou fruto dessa alegria. Eu sou fruto, naturalmente, de um percurso, de muitas influências dos meus pais, mas o Almeida Henriques produziu uma profunda mudança em mim. Há um antes e um depois na minha vida de Almeida Henriques. Isso deve-se, sobretudo, a essa alegria de viver, essa enorme, transbordante alegria de viver, ou uma transbordante fé nas pessoas e nas coisas. Ele acreditava genuinamente nas pessoas e nas coisas que era possível fazer, e isso foi muito marcante para mim, e eu julgo que foi também a essa larga escala muito marcante para Viseu e para o país. Não é fácil para mim falar dele ainda, é uma memória muito de carne e osso, muito sangue, mas eu diria que ele permanece vivo
não apenas em Viseu, naturalmente, permanece vivo na sua família, nos seus amigos, mas permanece muito vivo em mim. Aliás, no Porto, e perdoem-me fazer esta referência, mas no Porto, quando olham para mim, também se recordam imediatamente do Almeida Ricos pelo percurso que podemos ir sabendo que eu sou também, de algum modo, herdeiro da sua visão, do seu amor à vida, do seu amor a Viseu. Eu queria sobretudo destacar este lado da pequena escala, dessa pequena transformação cotidiana e humana que o Almeida Ricos produziu em mim. Foi muito curioso notar que um homem que tinha uma agenda de político, uma agenda cheia de obrigações, de contactos, e a verdade é que o António Almeida Ricos pôs Viseu conectado com o país e o mundo. Ele estava com os dois pés aqui, com o coração aqui, mas procurava projetar Viseu para além das suas fronteiras, para além das suas paredes, e portanto estava sempre ligado a outros políticos, a investidores, a académicos, e foi também essa corrente de ar que ele trouxe para Viseu, de todos esses contactos. Mas apesar dessa sua agenda, da sua ambição legítima de ser uma figura nacional, ele nunca se esquecia dos detalhes das suas amizades. E foi muito curioso, quando nós viemos para Viseu, ele praticamente cuidou de nós, de saber se já tínhamos casa, de saber se eu tinha alguns problemas de saúde, se eu já tinha médico, saber das nossas filhas que não viviam ainda connosco. E essa memória para mim é extraordinária. Antes de ele falar de trabalho, eu chegava sempre à Câmara, alguns se recordarão, sempre em brasa, sempre com 300 assuntos problemáticos. O Almeida Ricos deixava isso sempre para depois. Os assuntos da política, os assuntos da Câmara, viriam no momento certo. Em primeiro lugar, como é que está a sua saúde? E as suas meninas? Como é que estão? Está a correr bem a sua integração na escola? E isso, para mim, foi muito, muito marcante. Quando andávamos na rua, eu sempre acelerado, sempre atrasado para os compromissos, e ele nunca deixava de parar, fosse onde fosse, para cumprimentar uma pessoa, para saber de alguém que eu queria abordar, e parecia que o tempo nele que era distendido. E ele, que era tão rigoroso com as horas, não é? Por vezes até se irritava comigo, ele era absolutamente british, não é? Era um cumpridor horário, mas tinha sempre tempo para os outros. E os assuntos da política, e os grandes assuntos, vinham sempre depois das pessoas. Eu tenho essa memória muito presente e procuro não me esquecer disso, que as pessoas, na verdade, estão e devem estar em primeiro lugar na política, no exercício da política. Foi também para mim muito tocante o amor dele a Viseu. E eu testemunhei isso ainda como assessor dele, assessor do António Almeida Ricos, quando era secretário de Estado. Ele tinha de facto um amor, ele vivia intensamente a sua função de governante, mas a cabeça e o coração estavam permanentemente em Viseu. O seu dia-a-dia era constantemente marcado nos intervalos dos seus compromissos, das suas reuniões, das suas audiências, dos seus eventos públicos, eram constantemente marcados pelas preocupações em Viseu, ou porque havia um projeto, um investimento, uma dor de cabeça com fundos europeus, um problema. E, portanto, isso eu testemunhei um amor absolutamente transbordante em Viseu, e que depois se combinava com uma alegria em viver. E dou disso exemplo das transformações que ele pôde produzir, em que alguns de nós podemos colaborar, da Feira de São Mateus. Ele tinha uma enorme alegria, ele tinha um amor à feira, tinha um amor ao bairro da cadeia onde tinha vivido o seu tio, tinha um amor ao imaginário extraordinário da cava de Viriato, mas ele depois combinava esse amor com uma alegria em fazer coisas. E era absolutamente extraordinário quando lhe apresentávamos uma ideia, um projeto, uma revelação, uma história, a vontade que ele tinha, a alegria que ele tinha em pôr isso em marcha em favor de Viseu. E recordo-me de uma história, e já vou quase calar-me, recordo-me de uma história de uma altura em que o Luís Fernandes está aqui. O Luís Fernandes apresentou-me um mapazinho dos anos 50 da Feira de São Mateus. E eu comecei a estudar o mapa, e houve uma coisa que me intrigou no mapa, que era um balão de ar quente que havia na Feira de São Mateus. Mas eu não tinha ouvido falar de balão de ar quente na feira. E pedi ao Luís: Luís, vai escavar essa história, vai escavar isto, vai descobrir quando é que foi esse balão de ar quente. E chegamos à conclusão que o balão, na verdade, era apenas um apontamento decorativo, que ele nunca tinha lá estado, mas que porventura poderia ter feito um certo imaginário da feira. E eu, em conversa com o António Almeida Ricos, disse:
tinha graça nós fazermos o balão de ar quente, levantar na feira e sobrevoar a cidade. E recordo-me da primeira viagem, foi a primeira viagem para ambos que fizemos juntos num balão de ar quente aqui em Viseu. Levantamos às 6h30 da manhã, salvo erro, desse balão de ar quente, que foi um absoluto flop. Felizmente ele pagou-se porque havia patrocinadores. Foi um flop, mas ele ainda conseguiu levantar algumas vezes, porque em Viseu é terrível com ventos cruzados e, portanto, era muito difícil fazer operar aquele balão. E recordo-me da sua alegria, parecia uma criança, porque já estávamos a uns valentes metros do solo, e o António Almeida Henriques identificava com o prazer de uma criança que se descobre um jogo as localizações dos prédios, dos imóveis, dos monumentos de Viseu. E mais feliz ele estava quando olhávamos para o lado e tínhamos um jornalista connosco que estava atemorizado com as alturas. Então a diversão ainda foi maior. Ele de facto ria-se das circunstâncias, mesmo das circunstâncias difíceis. E portanto eu levo para a minha vida um amor extraordinário à sua terra, um amor às pessoas, uma sensibilidade para pôr as pessoas em primeiro lugar, neste cuidado que tinha e que teve comigo, com a minha família, com a Bárbara. E também uma alegria transbordante de viver. De alguma forma, se eu pudesse traduzir a sua atitude, a sua ética, eu diria sempre: carpe diem, aproveita o dia, aproveita a vida. Põe as coisas mais importantes acima de todas as outras. Põe o mais importante acima de tudo o resto. E terminava e era também por isso que ele era um homem de cultura. O António Almeida Henriques gostava genuinamente da música, gostava genuinamente dos festivais da cidade, gostava de arte, gostava de literatura. E sempre de alguma forma me fez corresponder com ele. Era muito curioso, nós trocávamos muitas vezes mensagens sobre o que tínhamos visto, exposições, ou o Almeida Henriques nas suas viagens que me contava o que tinha visto, ou gostava a ler, e era extraordinário como ele de alguma forma enriquecia e alimentava a sua alegria e a sua inteligência. Aliás, muitas vezes viajava e chegava a Viseu com ideias, não é? Eu chegava sempre com ideias a Viseu por causa daquilo que tinha visto, e portanto ele alimentava-se da cultura, e isso é extraordinário, é ter uma espécie de matéria sensível, um corpo, uma pessoa que é uma matéria sensível. As coisas estão sempre a marcá-lo. Não havia cinismo nele. Havia sempre uma disponibilidade para o novo, para o desconhecido, para o diferente, até mesmo na opinião divergente. E muitas vezes eu sou testemunha disso. De vez em quando irritava-se, eu também me irritava nas divergências políticas, mas muitas vezes adaptou a sua opinião, fez evoluir a sua opinião para acomodar a opinião do outro. Queria terminar com uma ideia. E é uma ideia que deixo para Viseu. Cidade que amo profundamente, que me estou ligado afetivamente, mas à qual não voltarei, mas que me sinto na posição de, até pelo facto de não voltar, de aqui deixar. De olharmos para o legado de António Almeida Henriques como uma sementeira, como uma herança de futuro, e não como algo de passado ou algo de museológico. O pensamento, as intuições, a visão que Almeida Henriques teve para Viseu, construiu para Viseu, uma visão de futuro e uma visão de cultura, uma cidade de futuro, uma cidade onde pulsa ao futuro, que é aberta ao futuro, e uma cidade de cultura, que esse legado, que esse pensamento possa ser para Viseu uma sementeira, ou seja, um banco de sementes para continuarem a serem plantados, explorados, cultivados, alimentados, a darem fruto. E não uma herança que se gasta, mas uma herança que se explora, que se cultiva. Há alguma coisa que ainda está por vir, que não é do passado, ainda está a chegar. É bonito pensarmos numa herança como alguma coisa que ainda está a chegar, que ainda nos está a ser dada. E um banco de sementes é isso, é uma coisa que ainda está a ser plantada, germinada, a crescer e a dar frutos. Que a visão, o espírito, a ética de António Almeida Henriques seja para Viseu uma herança que não se gasta, mas na qual se investe. Um banco de sementes que ainda está para ser plantado, um fruto que ainda está por chegar. Obrigado, um abraço muito sentido à Cristina. A vossa casa foi também a minha casa, é também a minha casa, é da minha família. Um abraço muito sentido ao Ricardo, aos seus irmãos também, a toda a família. Vocês fazem parte
de um modo medular da minha vida. Eu nunca esquecerei o António Almeida Ricos. Obrigado por tudo.